Olá, hoje o nosso tema é sobre antiparasitários. Bem, as drogas antiparasitárias, né, a gente vê que várias classes, inclusive de antimicrobianos, que foram explicadas mais anteriormente, também têm atividade para alguns parasitas, né? Mas a gente vai focar principalmente nesse tema dessa aula aqui, as drogas, principalmente relacionadas àqueles parasitas que causam realmente infecções aí e colonizam o trato gastrointestinal, principalmente, tá? A gente lembra que até alguns antibióticos que a gente viu, como clindamicina, macrolídeo, tinha ação principalmente para parasitas que eram germes intracelulares, tá? Mas o foco agora é nas nossas parasitoses intestinais, tá? A gente vai começar a falar sobre essa grande classe, que é os 5-nitromidazólicos, que na verdade o protótipo deles é o nosso querido metronidazol, seguido de secnidazol e tinidazol. E a gente vai dar ênfase principalmente aqui no metronidazol, né? É uma classe no caso aí, antiparasitária, em que o metronidazol foi o primeiro representante aí no grupo, já usada desde aí da década de 60, tá? E o importante é que o metronidazol diferente como atividade só para parasita intestinal, ele também tem atividade antibacteriana, tá? Ele tem atividade para infecção, principalmente por bactérias anaeróbias, tá? Inclusive, ele é o principal agente anaerobicida quando a gente pensa numa infecção que tem esse cunho que você tem que focar na bactéria anaeróbia, tá? E aí, focando, né, no metronidazol, né? Ele é um tratamento aí que vai ser principalmente nesses principais agentes aqui, que é a Trichomonas vaginalis, a Giardia lamblia, né, causadora da giardia, diarreias endêmicas, e também aí na amebíase, né, também causador de tanto de doença intestinal quanto doença aí também extraintestinal, né? Quem nunca ouviu falar do ameboma hepático, né, que é uma infecção em que a ameba ela se transloca até a parte hepática e pode causar ali um abscesso por ameba, e o metronidazol é o foco de tratamento junto aí também com a drenagem cirúrgica. Mas não só esses germes, esses parasitas aqui, a gente tem essa ação maravilhosa contra bactérias anaeróbias. Metronidazol só funciona para anaeróbio. Então, se tiver uma questão de prova falando sobre um espectro de ação em uma bactéria que é tipicamente, sabidamente aeróbia, claro que ele não vai pegar, tá? É para bactéria anaeróbia, tá bom, gente? Fique isso na mente de vocês. E ele tem essa ação destruidora, bactericida e protoaricida, tá? E, na verdade, esse mecanismo de ação dele vai ser relacionado à parte que, na verdade, vai causar um dano celular nesse protozoário, nessa agente bacteriana, vai ser fruto de um metabólito do metronidazol, porque quando o metronidazol ele entra tem essa capacidade de entrar no parasita ao qual ele vai fazer sofrer ação, ele vai lá numa enzima que a gente chama ferroóxido redutase, e através de lá ele vai sofrer uma metabolização e que vai formar radicais livres ricos em oxigênio. E esses radicais livres de oxigênio são extremamente tóxicos para qualquer agente que vive no meio anaerobicida. Tá? Isso leva à morte celular, como se fosse uma água oxigenada, tá? No caso que você for dar ali para aquele agente anaeróbio, tá? Então, os aeróbios, eles não são capazes aí de reduzir essa droga pela essa enzima ferroóxido redutase e, portanto, aí não tem ação o metronidazol. Esse é o mecanismo de ação do metronidazol. Ele entra na célula e, através de um metabólito que ele vai entrar nessa enzima ferroóxido redutase, tá? Ele entra nessa via e essa via ela ocorre naturalmente para a formação de energia na bactéria que é anaeróbia ou no protozoário anaeróbio, tá? Não tem isso nos aeróbios, tá bom? Então ele vai se aproveitar, ele entra na célula, esse metronidazol, ele acaba entrando nessa cascata de formação de energia dessa célula anaeróbia e quando ele entra também, sofre essa ação da enzima, ele vai se transformar em radicais ricos aí em oxigênio, radicais nitrogenados, oxigenados, tá? E com isso, isso aqui é extremamente tóxico. Vai levar, de certa forma, uma inibição ali da síntese de DNA do agente, tá? Aqui novamente, a gente lembrando que a causa e efeito do uso do metronidazol nessa enzima que a gente chama de PFOR, toda vez que vocês virem essa sigla PFOR, a gente está falando da enzima ferroóxido redutase,
tá? E esse metabólito gerado aí da redução dos metronidazóis radicais nitrooxigenados vão levar a danos oxidativos, né? Formação de radicais livres e, consequentemente, morte celular. E olha só, conforme ele interage com esse DNA, esses radicais nitrooxigenados, eles vão interferir no DNA do agente ou do parasita, da giardia, da ameba, do tricomonas ou da bactéria anaeróbia e vai fazer potente inibição proteica, vai fazer inibição da síntese de ácido nucleico. Com isso, não vão ter agentes responsáveis pela manutenção de uma parede celular estável, assim como uma membrana celular estável inclusive também alterando aí, de certa forma, um bloqueio aí de metabolismo também de ácido fólico, tudo por interagir nesse DNA com essa formação de radicais nitrooxigenados, tá? Mecanismo de resistência é muito raro e às vezes envolve a não conseguir penetrar o metronidazol dentro da célula, né? Ou às vezes tem uma modificação do metabolismo e vai ter uma diminuição desses radicais nitrooxigenados, então diminui a potência do metronidazol. Mas existe também uma chance em que, às vezes, você, por exemplo, vai aplicar um metronidazol tópico ou vai usar o metronidazol e, às vezes, a microbiota local ali, ela engloba o metronidazol, principalmente aqui, ó, micro-organismos aeróbios, principalmente da flora vaginal, eles podem englobar esse metronidazol dentro da célula, não vai ter efeito neles, mas com isso ele diminui a concentração de metronidazol disponível, que seria o suficiente para combater o agente anaeróbio. Isso pode acontecer, principalmente quando você tem redução de concentração local ali. No caso aí das vulvaginites, principalmente, tá? Contra o espectro de ação, aqui a gente vê inicialmente para as bactérias que são propriamente aí ditas anaerobicidas. E aqui eu vou destacar, né, o nosso querido Clostridium e o foco, né, gente, também de tratamento que a gente fala o período inteiro, que é foco de tratamento no Clostridium difficile, e aqui o metronidazol, ele tem um ótimo espectro de ação, tá? Aqui a gente também vê algumas bactérias, né, e aqui a gente vê que ele é pouco eficaz, por exemplo, apesar, por exemplo, não usado para espinha, né? No Propilbacterium acnes, por exemplo, não tem ação. A maioria das vezes, quando a gente usa para acne, é realmente tetraciclina, tá? E outra coisa que a gente tem que lembrar, que quando a gente vai tratar o H. pylori, das infecções aí estomacais, o H. pylori, ele é um agente especial em que geralmente você vai ter um metronidazol combinado também, ou com um macrolídeo, ou combinado também com uma penicilina amoxicilina, né, que é o esquema aí de tratamento, tá? E também a gente lembrar aí, ó, esses agentes aqui, a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria causadora de vulvaginite, geralmente é um corrimento muito esverdeado, com odor fétido, semelhante a peixe podre, tá? Também tem ação aí o metronidazol. Não vai agir, gente, qualquer bactéria que seja estritamente aeróbia, o metronidazol ele não vai agir. E a potente ação dele vai estar, então, aí em protozoários anaeróbios, que a gente vai incluir as amebas, as giardíases, né, causadoras de diarreia, as tricomonias, né, que causam também vulvovaginite, geralmente DST, que causa aquela infecção de corrimento, geralmente levemente esbranquiçado, com formação de bolhas, tá? Então, essas infecções por DST, geralmente o metronidazol também ajudaria, tá? O metronidazol, ele tem praticamente em várias aí formulações, comprimido, tem para uso tópico, tá? E, fundamentalmente, ele tem para uso parenteral, para uso venoso, tá? E esse uso venoso a gente usa muito em meio intra-hospitalar para tratamento ou associação quando você tem uma infecção polimicrobiana e você quer atingir algum anaeróbio, tá? Infecções gastrointestinais, vesículas, né, geralmente, infecções biliares ali, abscesso cerebral, porque a penetração dele acaba sendo um pouquinho melhor para tratamento de infecções de sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem essa ótima aplicação do metronidazol. As indicações, então, as DSTs, ou as infecções genitais, as vulvaginites por tricomonas, tá? Todas as formas de amebíase,
tanto intestinais como as formas extraintestinais, né, que pode ser ali, lembrando o abscesso hepático, a ameboma, a giardíase, né, causadora de diarreia, as infecções por bactérias anaeróbias susceptíveis, né, o tratamento de infecções polimicrobianas, como a gente acabou de falar, infecções aí do trato gastrointestinal, né? Ou geralmente a sepse cirúrgica, né? Do abdômen agudo, né? Muitas vezes a gente acaba acrescentando também ali o metronidazol. As vaginoses bacterianas, né? Que é a vaginose bacteriana pela Gardnerella vaginalis. Profilaxias de procedimento que envolvam manipulação do colo, né, que é rico em bactérias anaeróbias, tá? No esquema do H. pylori, né, porque sempre será nunca sozinho, sempre será ou um macrolídeo ali, por exemplo, a claritromicina, ou também uma penicilina, que muitas vezes pode ser a amoxicilina nesse esquema, tá? E o tratamento da nossa colite pseudomembranosa, né, que é o foco do Clostridium difficile, né? E às vezes a gente tem que fazer na agudização da doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal que causadora de inflamação que pode levar a uma inflamação e formação de microabscessos intestinais. E nesses microabscessos intestinais de causa inflamatória, uma bactéria anaeróbia pode começar a crescer ali. O uso do metronidazol ajudaria a essa doença e ajudar a remissão, num caso aí da agudização da doença de Crohn. Quanto aos efeitos adversos, o mais marcado, principalmente, é esse gosto de metal na boca e efeitos gastrointestinais, principalmente com dor abdominal, também causando até diarreia também no uso do metronidazol, tá? Pode ter algumas alterações que envolvam alteração do paladar, uma glossite, uma estomatite, uma inflamação do canto da boca ali, levando às vezes até a candidíase ali local também, tá? Raro acontecer neurotoxicidade, também questões alérgicas podem acontecer, mas o que a gente tem que lembrar, além desse gosto metálico, é a questão que não pode se usar metronidazol ou qualquer derivado azólico ali, do 5,5-nitromidazólico, com álcool, porque senão a gente causa o efeito de sulfiram, que de sulfiram era uma droga que foi usada no passado para o tratamento do alcoolismo. E quando a pessoa tomava a de sulfiram mais o álcool, geralmente a pessoa tinha uma sensação de morte iminente, dor no peito, palpitação, um racho cutâneo, uma sensação de mal-estar, de morte súbita. E esse efeito de sulfiram, que a gente chama de efeito antabuse também, ele também acontece quando você está fazendo uso de metronidazol e tiver usando bebida alcoólica. Então, se você for prescrever para o seu paciente marcadamente, junto com a receita médica, você tem que estar com a orientação que o uso de álcool não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Inclusive, geralmente é recomendado até 5 dias posterior à suspensão do metronidazol, a pessoa ainda se manter em abstinência alcoólica, tá? Para não ocorrer esse efeito, que é uma sensação realmente de morte iminente que a pessoa pode ter, tá? Questão aí de, pode, já relatado, mas, por exemplo, igual teratogenicidade, geralmente em animal e em ser humano nunca foi relatado ainda, tá? Interage muito com a varfarina e uma questão, urina avermelhada. Geralmente o paciente ele está internado e está usando o metronidazol e a gente observa que a coloração da urina do paciente começa a se tornar muito avermelhada, confunde até se o paciente está tendo algum grau ali de hematúria, muitas vezes, tá? Mas geralmente é feito aí adverso fruto da metabolização do metronidazol. Aqui a gente vai falar da Anita agora, né, que é a nitazoxamida, que é usada aí para uma infinidade também de indicações clínicas, é um agente sintético, já é mais recente que o metronidazol, e ela tem eficácia agora numa coisa que o metronidazol já não tem, que é a atividade contra os eumintos, né? A atividade bactericida da nitazoxamida não é igual à atividade bactericida que a gente tem de pra ação em bactérias do metronidazol é bactérias e protozoários. Aqui a gente tem a ação da anita em protozoários também, né, principalmente com destaque na giardíase, né, e aí diarreias, gastroenterite por giardíase, que é um protozoário, e também aqui a gente tem um destaque para todos aqueles eumintos, né, vermes, tubulares, né, grandes causadores aí, a gente tem muitos, né, como a gente tem lombriga, a gente tem tricúris, triquiúra, a gente tem oxiuríase, né?
uma infinidade de germes aí cilíndricos, tá? O mecanismo de ação, por incrível que pareça, também é muito parecido com o metronidazol por interagir naquela enzima ferroóxido redutase e também formação de radicais nitrooxigenados, né? Mas além disso, a gente acredita também que tem outros aí mecanismos de ação assim não tão bem elucidados também, tá? Então a gente tem às vezes um mecanismo de ação aí é maior, até porque a Anitta também foi relatado como um poder, inclusive, até antiviral. Tá? Não tem essa indicação realmente escrito, mas parece que o Anitta tinha uma ação aí antiviral e a gente não sabe bem estabelecido como isso acontece, tá? Essa aqui é um gráfico de um agente parasita, né? E a gente observa aqui uma diferentes, né, drogas com ação. E aqui a gente está mostrando, né, essa ação na enzima ferroóxido redutase, né, na ação do metabolismo, em que aqui a gente tem o metronidazol e o anita aqui, né, presentes aqui, né, como agentes parecidos dessa classe, tá? Geralmente, resistência ainda não foi descrita e o espectro de ação vai ser para protozoário e para eumintos, como a gente mostrou ali no primeiro slide, tá? Protozoário, uma gama infinda, né? E aqui a gente ali destaca, né? Cryptosporidium, principalmente, que é agente causador de diarreia, que é imunossuprimido HIV. Giardia, ameba, aqui entra Trichomonas vaginalis também, blastocisto, isospora e ciclospora, que são principalmente agentes causadores de diarreia também em HIV. Aí nos eumintos, né, todos aí os vermes cilíndricos, né, a gente destaca aqui os mais conhecidos, o Trichuris trichiura, o Ascaridias, o Enteróbios vermiculares, Ancilostoma, Strongyloidias e a Fascícula hepática, tá? E aí vem interrogado, né? Como é muito parecido o mecanismo de ação com o metronidazol, né? Mas para bactéria anaeróbia, isso não vai estar realmente a recomendação para você usar a Anita, não. E às vezes, né, aquela ação antiviral já avaliada com o uso da Anita, né? Interrogada, inclusive, até para esquemas para hepatite C. Mas isso não, né, é off-label, tá? Nunca será uma indicação aí precisa, né? A gente viu aí na pandemia, né, do Covid, quantas pessoas usaram aí a Anitta como se fosse um agente também, às vezes, como possibilidade de tratar até o SARS-CoV, né? Mas isso é totalmente off-label, não tem nenhuma comprovação ainda, tá? Bem, as indicações realmente para quem que a gente vai usar vai ser para isso, tá? Infecções por parasitas intestinais, que seria os vermes tubulares e os protozoários, tá? E aqui a gente inclui principalmente aqui as giardias e o foco, né? E aí a gente também tem tricomonias, né? Tem a amebíase, tá? E a diarreia por criptosporide, porque é uma opção de tratamento no paciente HIV, tá? Reações adversas é bem mais rara também. É o que geralmente alguns sintomas gastrointestinais muito leves, mas o que geralmente marca é lembrar, né, gente, que a Unita deixa a urina muito verdinha, uma cor verde fluorescente, e que você orienta para o paciente não se assustar também. E geralmente até a gente costuma diferenciar, até às vezes, um paciente tomou uma medicação tal, e qual foi essa medicação? Porque a urina está saindo verde, né? Às vezes é uma questão aí que a gente pode vir a perguntar quantas vezes a gente pegou aí. Geralmente não tem experiência em gestantes e lactantes também, tá? Geralmente a gente recomenda o uso do Anita a partir dos 2 anos. Os benzimidazólicos, né? Agora a gente vai entrar em outra classe e a gente vai focar esses derivados tiabendazol, mebendazol e albendazol, que são agentes agora com foco antielmíntico, principalmente nesses vermes cilíndricos, tá? O mecanismo de ação deles esses vermes cilíndricos, eles precisam de motilidade, tá? Porque eles são vermes que se alimentam do sangue do hospedeiro e tiram os nutrientes daquele sangue. E eles precisam ir se deslocando através do intestino e lá tem outra parede se deslocando ali para poder sugar o sangue ali do seu hospedeiro, tá? Então, eles são, de certa forma, agentes que precisam de uma mobilidade. E nessa mobilidade, a gente destaca aí a formação de uma tubulina, é com um componente da formação dos microtúbulos que dão motilidade. Isso também pode ter ação, inclusive, até
em alguns protozoários, porque alguns protozoários eles só conseguem ascender e se tornar patogênicos porque eles têm flagelos, né? E os flagelos também possuem microtúbulos, tá? O mecanismo de ação, então, do tiabendazol, então, do albendazol, que a gente vai ter aqui, ó, do albendazol, no mebendazol e do tiabendazol, vão ser todos eles. O tiabendazol, ele vai ser só para uso tópico, porque quando ele foi usado de forma aí parenteral ou de forma via oral, a gente viu que ele era muito tóxico. Então, hoje em dia, as formulações que a gente tem aqui no Brasil é só mesmo para uso em pomadinhas, tá? Já o mebendazol e o albendazol, eles já são todos para uso aí já sistêmicos e tem via oral, via suspensão, comprimido, né? Mebendazol tem um foco principalmente em agentes só parasitas, eumínticos, né? Já o albendazol, ele tem uma ação um pouquinho para parasitas também, né? E a gente vê que o albendazol ele tem uma capacidade de penetração um pouco maior, tanto é que o sistema nervoso central, a gente, quando tem infecção aí, por exemplo, por neurocisticercose, a gente vai ter o foco com tratamento de albendazol, tá? Então, ainda terminando, né? Então, uma vez que ele inibe a metatrombulina, ele vai diminuir a movimentação dessas estruturas, né? E com isso vai levar à morte do parasita, porque ele não vai conseguir mais ter acesso à alimentação, tá? Existe também um relato que, além disso, ele pode causar uma inibição de uma enzima mitocondrial, inibindo enzimas mitocondriais e também a queda de formação de energia para esse parasita, tá? Redução também do transporte de glicose, então levando aí, além de reduzir a energia, não vai ter aporte de glicose, que é o substrato para a formação de energia de qualquer agente vivo, tá? E com isso também bloqueio nessa fosforilação oxidativa. Então, esses três aqui, tudo concomitante, vai levar à morte por realmente ausência de nutrientes ali, ou, responsáveis pela formação de energia. Aqui é um exemplo clássico dos microtúbulos e aqui é tubulina, tá? A gente vê que um microtúbulo é formado por inúmeras tubulinas. E os benzimidazólicos, né, que a gente encontra aí, tiabendazol, albendazol e mebendazol, eles vêm aqui justamente para inibir, né, essa tubulina e com isso não vai haver uma tubulina alterada, né? Não vai haver mais a polimerização e formação de um microtúbulo adequado para formar a motilidade desse verme ou desse protozoário, tá? Novamente, a gente vem aqui, agora a gente tem aqui, ó, os benzimidazólicos e o protótipo deles, o albendazol, né? Que então a gente tem as tubulinas aí, né? Que estão dando a arquitetura, né? Desse verme, né? E também a motilidade desse verme, uma vez que o benzimidazólico ele inibe, né? A formação de tubulina, vai inibir a polimerização, menos microtúbulos, então menos aí motilidade e também menos formação de energia por vias aí alternativas, tá? Mecanismo de resistência, geralmente mecanismo do sítio-alvo, que é a mutação aí da beta-tubulina, tá? O espectro de ação vai ser principalmente aí para os vermes tubulares, os eumintos, né? E a gente tem enteróbios, vermiculares, a gente tem as lombrigas, a gente tem as oxiuris, a gente vai ter o Trichuris trichiura, né? E alguns protozoários também, a gente destaca a ação principalmente ali mais até do albendazol, na giardíase e na tricomoníase, tá? E nos fungos, a gente também tem a ação aí para alguns microsporídeos, né? Então, o bendazol, às vezes, ele pode ser uma alternativa para diarreia por microsporídeo no paciente HIV, mas a medicação preferida seria o Anita, aí, tá? Principalmente, tá bom? Farmacocinética, a gente falou que o tiabendazol, ele é muito tóxico, atualmente é só usado para via tópica mesmo, tá? Ele é hidrossolúvel, enquanto os outros são mais lipossolúveis, tá? O mebendazol, ele tem um efeito que vai, além de matar o verme, mata também o ovo do verme, tá? Assim como o albendazol, além de matar o verme, ele também mata o ovo do verme, tá? Então, o mebendazol, ele geralmente a gente vai costumar usar ele principalmente para esses vermes cilíndricos. Já o albendazol, além dos vermes cilíndricos, a gente também tem um efeito aí um pouquinho para protozoários também, tá? E também o albendazol, além desse efeito ovicida, né? Ele tem uma questão de ter uma penetração, uma concentração também tecidual importante.
em cistos hidáticos, ele tem uma concentração nos tecidos, principalmente na gente, né, que é o hospedeiro humano, uma concentração licórica mais adequada. Então, se você pensar numa doença mais disseminada, numa doença em que você tem um acometimento visceral, por exemplo, cistos hidatiformes, né, causadores aí de doenças hepáticas por vermes, ou causadores de doenças cerebrais, como a neurocisticercose, o albendazol é a escolha, porque ele vai ter uma concentração muito melhor, tá? E aqui tá as principais indicações, né? É o tiabendazol usado para uso tópico. Atualmente, a gente usa ele realmente para tratamento de larva migris cutânea. No passado, a gente usava a parastrongiloidese disseminada. Hoje em dia, a gente prefere até o uso da ivermectina, tá? Que a gente vai falar aqui mais para frente, tá bom? A gente também tem o uso do mebendazol e albendazol para todas as infecções por vermes cilíndricos gastrointestinais. E a gente aqui vai falar do enteróbios, ascaridíase, tricuris, triquiúra, ancilostomíase, né? Então, uma infinidade aí de vermes, tá? Quanto dose única versus tratamento por 3 dias depende do agente que você está tratando, né? Então, às vezes você precisa do parasitológico ali de fezes, alguns vermes são complicados, né? Você acaba tendo que fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado, tá? Então, vai depender do agente. Aqui a hidatidose, né? A gente vê que é a formação de um parasita, um verme aí, que é o Echinococcus granulosus. Ele geralmente causa infecções ali que tem um tropismo pelo tecido hepático, forma grandes conglomerados de verme, reação inflamatória no fígado, com grandes cistos hepáticos, né? E quando tem acometimento visceral, o esquema é o bendazol. Aqui a gente tem a cisticercose, e quando ela é neurocisticercose, tem essa potência de matar o ovo e o verme ali, que também está presente no tecido cerebral. Só que quando mata o agente no tecido cerebral, assim que mata, forma também uma reação inflamatória ali local. E no cérebro não dá para você exacerbar uma inflamação ali local, porque senão vai gerar uma meningite muito grande. Então, toda vez que você for pensar em tratar uma neurocisticercose, além de você dar o albendazol, você tem que dar um modulador da resposta inflamatória, né, que é um glicocorticoide junto, mais um anticonvulsivante para evitar um dano cerebral ali, tá? Então, esse esquema é mandatório, tá? Toda vez que você pensar no tratamento de neurocisticercose, o tratamento às vezes é até prolongado, 14, 21 dias, tá? Então, você tem que dar o albendazol, glicocorticoide e anticonvulsivante, tá? E a gente tem a opção do uso do albendazol nas infecções por Microsporidium, tá? E aí a gente pensa aí nas diarreias do HIV, tá? Na filariose e na oncocercose, que são as doenças, né? Filária, né? A gente tem que lembrar que também é um verme, né? Cilíndrico, né? A filariose, que tem o tropismo agora pelo sistema linfático, tá? Então, grandes causadores aí da elefantíase, né? Causadores de doenças dos ribeirinhos, né? Que geralmente é mais frequente em áreas que são alagadas, né? Então, aqui no Brasil a gente tem principalmente ali na região norte, tá? Mas isso é muito comum também na África, tá? Filariose e oncocercose, né? E que geralmente a filária tem um grande problema, né? Uma vez que você é infectado por uma fêmea, e geralmente ela vai vários machos ali para poder fecundar, e a fêmea é muito grande, ela entope os canalículos ali do ducto linfático e vai formando aqueles grandes conglomerados de líquido ali retido, tá? E o verme da filária já pode viver até mais de 10 anos, entendeu? Então, o tratamento para ir matando as formas dos verminhos que forem surgindo, às vezes vai levar aí anos aí. Então, você tem que usar, além de albendazol e vermectina, por um bom tempo. Aqui nessa imagem drástica, né, para a gente lembrar da neurocisticercose, aqui é o tricuris triquiúria causando um prolapso do ânus, tá? Um prolapso renal. A gente tem que lembrar aqui também dos vermes, tá bom? Os enteróbios, aqui no caso uma lombriga, que a gente tem que lembrar que a lombriga, ela pode ser causa, inclusive, até de abdômen agudo, né? Por uma obstrução por ascaris lumbricoides, tá? Essa obstrução por ascaris lumbricoides, a gente tem que ter até um cuidado se o paciente ele tiver uma clínica em que ele está já com semioclusão intestinal, a gente tem até que evitar inicialmente dar
o agente antiomítico, porque se você matar o verme e paralisar ele, aí que realmente vai causar abdômen agudo obstrutivo e você pode levar esse paciente a ter que fazer uma cirurgia de emergência. Então, se o paciente ele tem, às vezes, até sintoma de uma semioclusão, você acaba tendo que tratar inicialmente com óleo mineral para tirar uma quantidade, porque o óleo mineral, ele vai, de certa forma, lubrificar todo o intestino e vai fazer com que os vermes escorreguem e comecem a sair através do ânus, né? Então, depois que você tirar essa semioclusão, aí você vai dar realmente o vermífugo ali, tá? A gente vê aqui uma imagem também, né, que é uma imagem da elefantíase, né, causadores das febres dos ribeirinhos, o mosquito palha, geralmente, que pode levar ali, né. Aqui a gente vê uma equinococose, né, que é aquelas formações quando você tem um comprometimento visceral, que o albendazol também é recomendado. Aqui a gente vê a larva migas cutânea. Outro exemplo de filariose aqui, ductos linfáticos, aqui uma grande fêmea da filária, né, dentro do globo ocular. E aqui a gente vê uma endoscopia digestiva alta, em que aqui, na verdade, é uma duodenite por geralmente estrondiloidíase, estrondiloidíase, né? E o problema da estrondiloidíase, né, é que ela geralmente causa uma duodenite importante, uma anemia também, ferropriva nesse paciente, né? É que a estrondiloidíase, no paciente que começa a ficar imunossuprimido, né? Ela pode se tornar uma forma disseminada, né? Inflamar o corpo inteiro e levar o paciente a óbito, tá bom? Então, por exemplo, se você for imunossuprimir qualquer paciente usando corticoide ou algum imunossupressor, é obrigatório, mesmo na ausência de um exame parasitológico de fezes, tendo ou não, você tem que fazer um vermífugo antes de qualquer agente imunossupressor, tá? Então, a gente recomenda que poderia até ser o uso do albendazol, da nitazoxanida, mas porém o recomendado, por conta que geralmente você vai ter que imunossuprimir às pressas, o tratamento mais eficaz hoje em dia é a ivermectina até, tá? Que a gente vai falar aí mais pra frente. Reações adversas, né, desses derivados aí imidazólicos, a maioria deles são muito seguros, exceto o tiabendazol quando é usado parenteral, hoje em dia a gente só tem tópico. Causa algumas alterações aí de natureza gastrointestinais, ou naturezas também aí cutâneas, né, eritema, pode causar algumas alterações ali alucinatórias, né? A anafilaxia já foi relatada, colestase já foi relatada, cristaliúria também, neutropenia, hipospermia, tá? Geralmente a gente costuma usar na gestante com segurança após o segundo trimestre, usar o mebendazol. Assim como o mebendazol, nesses pacientezinhos assim de um aninho também, tá? A gente costuma usar ele com mais segurança, tá? Geralmente com menos de um ano você não vai encontrar essa recomendação em bula. Apesar de não ser relatado nenhum mal, mas geralmente a gente costuma só tratar vermífugo em criança aí a partir de um ano. E aí o uso daí da vermectina a gente, agora, como outro agente de viral, agora a gente vê essa molécula grande aqui da ivermectina, e ela é um inibidor, na verdade, dos canais de cloro, né? Então, ela causa uma hiperpolarização no verme, e com isso, o verme, de certa forma, também é paralisado, tá? É também um antibiótico derivado aí da Streptomyces avermectia, análogo da ivermectina, foi inicialmente criado como inseticida, tá? Mas viu sua atividade importante, né, para usada para essas infecções também por germes cilíndricos, né, os vermes cilíndricos, os nematóides, tá? E ele tem uma ótima ação, além desses vermes cilíndricos, gente, para infecções por artrópodes. E aí a gente destaca aqui todos os insetos, né, carrapatos, ácaros e o piolho, né, e o tratamento da escabiose humana, da sarna humana, tá? A gente tem a opção de usar a ivermectina, tá? Diferente dos outros que não tinham essa ação, tá? Vai paralisar o verme, né? Vai induzir uma paralisia tônica da musculatura, como se fosse um bloqueio neuromuscular ali desse verme, tá? Porque vai ativar canais de cloro presentes só nesses invertebrados. Ele não vai interagir com os canais de cloro dos mamíferos, tá? Só dos invertebrados, graças a Deus, porque senão a gente faria também uma paralisação da nossa musculatura usando ivermectina. Isso não acontece, é somente nos invertebrados, né? Então, vai causar uma hiperpolarização, tá? E vai entrar muito cloro dentro da célula ali, no caso que vai sofrer a ação, né, da ivermectina. E com esse aumento da concentração intracelular de cloro, vai levar o que nas células nervosas à paralisia do verme. E aqui a gente tem um exemplo, né,
uma placa, né, neuronal, né, que a gente tem o neurônio, né, motor, né, e essas conexões. E com isso vai entrar muito cloro e vai induzir uma paralisia do verme, tá? Então, o verme ele vai causar uma hiperpolarização da musculatura e com isso ele não vai mais ter motilidade, tá? Então, aqui, ó, que a ivermectina, seu mecanismo de ação, no inibir e, na verdade, aumentar ali a abertura aí desses canais aí de cloro, tá? Mecanismo de resistência, às vezes pode levar a modificação nesses receptores, né? Ou alguns receptores com baixa afinidade para essa ivermectina. Tá? A gente tem espectro de ação, então, para os vermes cilíndricos, né? Aí a gente tem essa opção de tratamento das filárias, né? E geralmente o tratamento, quando você pensa em tratamento crônico, que vai ter que usar várias vezes, vai dando geralmente ivermectina semanal para essas pessoas, tá? E aí toda doença aí do ribeirinho, as filárias, a ivermectina é muito boa para usar. Você pode usar também como tratamento para ascaridíase, estrongiloidíase, principalmente é o mais importante no tratamento, porque geralmente, uma dose única, você já tem a eficácia, você dá o tratamento, você já pode começar a imunossuprimir, às vezes, o paciente, tá? Lavamigras, oncocercose também, tricuris, triquiúria, enteroóbios também, já tem uma... No caso aqui, o tricuris, triquiúra, você pode usar, mas a sensibilidade, às vezes, é variável, você não sabe se vai funcionar tanto, tá? Quando o tratamento se fala nesses vermes cilíndricos aqui, que fala do Necator e do ancilostoma, geralmente a gente prefere usar o velho e bom albendazol, porque parece que para a ivermectina já tem resistência, tá? Mas a ivermectina é maravilhosa, se tratando ectoparasitas, e a gente destaca aí a sarna humana e o piolho também, tá? Que é a pediculose. Então, as indicações aí da, da, da da nossa ivermectina, né? A gente vai ter a oncocercose, a filariose, a estrongiloidese, né? Principalmente quando você vai ter que imunossuprimir o paciente. Infecções por nematóides, vermes cilíndricos, né? Larvas cutâneas, cabiose, pediculose e qualquer ectoparasita, até carrapato, tá? Reações adversas, geralmente é muito raro acontecer, a gente vê o que na pandemia de Covid começaram a usar ivermectina a rodo, sem evidência nenhuma, né? Inclusive, grande parte dessas resistências que a gente tem hoje em dia aí falando de alguns vermes é porque usou demais aí na época do Covid, tá? Mas foi relatado nesses pacientes, geralmente que faz uso crônico, principalmente quem trata filariose, né? Eles costumam reclamar de dor nas articulações, um edema na face, no tornozelo, cefaleia, algumas erupções urticariformes, levando à febre e a eosinofilia, tá? E geralmente isso é contagiado por conta das reações de destruição das microfilárias, né? E aí vai gerando essa adenopatia aí dolorosa, tá? Já foi usado em gestante, a princípio não foi notado nenhum nada nocivo, né? Mas geralmente nunca vai estar em bula, realmente é recomendado, mas não, a princípio não tem um efeito aí teratogênico documentado, tá? E aí a gente fica por aí, a gente se vê em breve, tá?